Fala galera, viva Malta, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma modificação que eu quis fazer na moto desde quando eu comprei, tá? É uma modificação simples que sai de graça para você fazer. Se você quiser fazer, você já pensou em fazer, se você quer fazer na sua moto algo parecido, eu vou mostrar aqui como eu fiz, né? Sem que, de uma maneira que não danifique a moto, que não danifique a pintura. Aproveitando que eu vou estar mexendo, né, nisso, vou mostrar para vocês como dar uma limpeza geral na moto, uma lavagem a seco para quando a moto não está muito suja, uma limpeza de relação sem fazer sujeira, sem fazer meleca, sem fazer bagunça. Então eu vou deixar aqui as etapas, o material que eu utilizei para fazer todo esse procedimento, e depois vocês digam o que vocês acharam, se vocês fariam na moto de vocês. E pronto, sem mais delongas, vamos ao vídeo e qualquer dúvida deixem aqui embaixo. Tchau! Olá pessoal, então o que a gente vai utilizar aqui? Eu vou utilizar o Motul E1, tá? Para fazer uma limpeza a seco na moto, ela não está muito suja, então eu vou dar uma limpada na pintura para poder fazer a modificação que eu quero fazer, tá? Eu vou utilizar também o Motul C1, tá? Para limpar a relação da moto. A gente vai fazer uma limpeza um pouquinho mais detalhada na relação, vocês vão ver como é que a gente vai fazer também. E depois, para lubrificar a relação, eu vou utilizar esse lubrificante da Liquimole. É um lubrificante que eu tenho utilizado, ele tem uma boa aderência na corrente. E em um outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Também, o que a gente vai precisar? Eu vou utilizar de uma microfibra para fazer a limpeza das partes plásticas e motor da moto, uma microfibra para limpeza das partes pintadas, né, da pintura da moto, e uma microfibra bem limpa que a gente vai fazer somente retirar o excesso de material depois, né, de produto. E eu vou utilizar essa ferramenta aqui, eu vou mostrar para vocês que está me quebrando muito galho enquanto eu não tenho o cavalete para levantar a roda de trás da moto. Vou utilizar aqui alguns plásticos, alguma coisa para cobrir o chão e proteger contra respingo dos produtos que a gente vai estar utilizando, e alguns pincéis aqui para tirar poeira e limpar alguns cantos mais difíceis da moto. Um pincel um pouco mais macio e um pincel um pouco mais grosso para limpar as partes menos sensíveis da moto, menos delicadas, né, digamos assim. E um conjunto de chaves soquete aqui a gente vai utilizar para desmontar o protetor de pinhão e paralama da moto, tá? Então a moto está aqui e a gente vai começar então o procedimento. Então pessoal, aqui está a moto toda original. Eu vou mostrar para vocês aqui a relação, ela está um bocado suja, tem bastante terra aqui em volta da relação. Respingos de graxa que foram na roda, então vocês vão ver bastante areia, tá bastante sujo aqui. Eu quero deixar isso bem limpinho, aproveitar essa oportunidade que a gente vai estar dando uma geral na moto, vou deixar tudo bem limpinho. E pronto, é assim que tá. Então eu vou desmontar, né, o paralama, o protetor de corrente. Aqui eu utilizo uma chave Allen número 5, tá? Eu retiro todos os parafusos das laterais do paralama e do protetor de corrente para poder tirar toda essa parte. A gente vai fazer a limpeza dessa parte de plástico também, tá? Eu uso uma chave soquete número 9 para poder tirar o protetor de pinhão. E aqui eu vou mostrar para vocês aquela ferramenta que eu mostrei mais cedo. É simplesmente um pedaço de cabo de vassoura que eu utilizo para apoiar a moto enquanto eu não tenho o cavalete, tá? Isso aqui tem me dado muito jeito, tem quebrado um galho tremendo quando eu vou fazer esse tipo de manutenção, de lubrificar, limpar a relação, então tem ajudado bastante. Eu vou esticar aqui um plástico embaixo da corrente. Como a gente vai fazer a limpeza da relação, vai escorrer toda essa sujeira de graxa, e pronto, para não manchar o chão aqui, não danificar o piso, então eu faço isso. Com o Motul, né, C1, a gente espirra toda a extensão da corrente e deixa ele agir um bocado. Ele é um produto bem instantâneo, já começa a derreter a graxa e a sujeira momentaneamente. Eu vou espirrar um pouco aqui na caixa do pinhão também. Vou fazer a limpeza de tudo ali. Ali é um local onde acumula muita sujeira, espirra muito lubrificante, então fica ali, escorre aquilo, fica uma meleca ali. Então estou fazendo toda a limpeza, aproveitando.
eu vou tirar todo o pó, né, com o pincel de cerdas macias, tirar o pó dos cantinhos. Como a gente vai estar mexendo ali com o pano depois, então eu vou dar uma espanada na moto para tirar todo o pó antes de entrar com o produto, né, que a gente vai fazer a lavagem a seco. Então só uma pincelada geral para tirar o pó que está acumulado nos cantinhos. Nas partes menos delicadas, né, eu vou usar o outro pincel. Eu nunca uso o mesmo material, mesmo microfibra, mesmo pincel que eu utilizo na pintura e no motor. Eu sempre uso pincéis e microfibras diferentes, tá? Quando a gente vai fazer esse procedimento. Aproveito esse momento para limpar todos os cantinhos. Como a moto fica parada um tempo, isso fica com bastante a poeira acumulada. Agora eu vou tirar o excesso do produto que a gente utilizou na corrente para fazer a limpeza. Vocês vão ver que o pano vai tirar praticamente todo o produto que ficou ali. O produto realmente derrete, ele dissolve toda a graxa, todo o lubrificante, toda a sujeira. Isso fica bem fácil de ser retirado depois. Depois eu quero fazer um vídeo somente sobre esse produto da Motul que eu uso para limpar a relação. Tem um detalhe importante que eu tive um problema, tá, utilizando ele da forma como manda o manual de instruções. Tá? Eu posso fazer um vídeo depois para explicar para vocês que problema que eu tive, mas eu tive que mudar um pouquinho a forma de utilizá-lo, tá? Para ele agir conseguir depois com que o lubrificante tenha uma aderência satisfatória na corrente, tá? Então, o manual de instruções diz para aplicar ele e secar, né? Esperar ele secar, tirar o excesso e pronto. Podem ver que fica tudo bem limpo, a relação fica bem limpa, porém fica um vestígio desse produto ali na corrente, tá? Isso atrapalha um bocado depois a aderência do material. Depois eu faço um vídeo para mostrar para vocês. Aqui, com a ajuda de um secador de cabelo, eu comecei a customização que eu queria fazer desde que eu comprei a moto, tá? Eu comecei a aquecer esses adesivos. Vamos ver? Quando a gente aquece ele um pouquinho, ele sai com muita facilidade. Por isso que eu estou utilizando o secador de cabelo com o ar quente. E eu vou utilizando então o Motul E1, né, de lavagem a seco, para tirar o pó e fazer uma pré-limpeza em toda a superfície onde eu vou retirar os adesivos. E faço o mesmo procedimento, aqueço um pouquinho e assim o adesivo sai por completo com muita facilidade. Vou repetindo o processo da limpeza com o Motul E1 e a remoção dos adesivos em toda a motocicleta. E pronto, depois eu vou utilizar o E1 em toda a motocicleta, sempre com pano de microfibra limpo, tá, pessoal? Isso vai nos garantir aqui uma boa lavagem na moto. Esse Motul E1 ele também deixa uma película protetora na moto, então ele ajuda bastante a conservar a pintura em bom estado. Vocês vão ver que eu vou aplicar em todas as partes pintadas e plásticas da moto, tá? Eu vou utilizar esse produto. Eu tenho gostado dele, tá? Quando a moto não está muito suja, eu quero tirar um pouco da poeira, porque às vezes a poeira sentada ali, quando você vai esfregando a roupa e vai tendo contato com a moto, o sol mancha, principalmente quem tem moto preta sabe, né, pessoal? O sol mancha qualquer sujeira que tem ali, começa a ficar aquelas manchas. Então eu gosto de estar limpando. Quando começa a ficar um pouco mais suja, eu uso outros produtos, faço uma lavagem completa, né, mais delicada para não danificar a pintura, mas nesse caso o Motul E1 foi suficiente para estar fazendo o que a gente precisa. Então eu passo em todas as partes plásticas, todas as partes pintadas, com uma outra microfibra eu passo nas partes plásticas, né, e na parte de motor e acessórios da moto. A microfibra que eu utilizo na pintura nunca é reutilizada em outras partes da moto, tá, pessoal? É sempre diferente. Tenham sempre essa atenção para manter a pintura de vocês em bom estado por mais tempo. Então eu faço toda a limpeza da parte de motor. A relação já está limpa, vocês podem ver que ela está bem limpa. Agora com aquele papel ali para proteger as rodas, né, e as partes da moto, eu amarro essa cordinha para facilitar eu saber aonde que eu já lubrifiquei. Vocês estão a ver?
Então aquilo me ajuda a saber até onde eu lubrifiquei, para não aplicar lubrificante em excesso na corrente, porque isso é ruim, faz muita sujeira e não ajuda em nada a gente, né? Então é aplicar somente a quantidade necessária. Eu já limpei as partes plásticas com WD-40, então eu vou estar aqui agora a reaplicar todos os parafusos. Lembrando que essas partes plásticas não é para dar um torque excessivo, tá, pessoal? Apertou, deu pressão, já é suficiente. Partes plásticas, quando você aplica um torque excessivo nos parafusos, elas são danificadas, elas trincam, elas quebram. Então a gente que gosta de fazer uma manutenção mais delicada, com mais frequência na moto, a gente tem que ter atenção a esses detalhes para não danificar essas partes. Eu prendo de volta o protetor de corrente. As rodas da moto, pessoal, eu utilizei o WD-40 e o Motul E1 para poder fazer a limpeza, tá? Sempre com muito cuidado, tirando o excesso de sujeira antes de passar o pano com um pouco mais de força, com microfibra para retirar, para não danificar a pintura da roda também, né? A gente quer que a roda da moto continue brilhante, bonita por mais tempo. Então a gente quer garantir o cuidado máximo aí com a nossa motocicleta, né? Agora com a microfibra limpa e bem macia, eu venho dando um lustro, tirando o excesso de produto que pode ter ficado na superfície da moto. Eu lembrei aqui de limpar os paralamas da moto, que eu não tinha limpado ainda o paralama frontal, para a antena dianteira da moto. Estou ali limpando, passando produto. Vamos montar totalmente a motocicleta agora, né, pessoal? Ela já está limpa, lubrificada. E assim que ficou, pessoal. O que vocês acharam? Eu particularmente adoro pintura preta. Meus carros sempre foram pretos, totalmente pretos, sem adesivo, sem nada. Então, pra mim, isso aqui é o que eu poderia ter feito para deixar a motocicleta mais bonita, na minha opinião, do meu ponto de vista. Ela toda preta, assim. Então eu vou seguir nesse projeto, tá? Para deixar a motocicleta toda preta. Ainda tem mais algumas coisinhas que eu vou fazer, eu vou trazer para vocês, para trazer a evolução desse projeto. Mas hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. O que vocês acharam? Digam aí. Fariam isso na moto de vocês também? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Eu particularmente achei que a moto ficou espetacular. Tem mais algumas alterações que eu quero fazer, eu vou trazer para vocês. Então eu estou esperando chegar os manetes na cor preta, os manetes curtos. Eu comprei no AliExpress, tá? Eu estou estudando bastante sobre isso, sobre o que pode ter de problema quando você utiliza um manete paralelo, esse tipo de coisa. Então eu vou trazer um conteúdo bem legal para vocês, como que eu posso fazer para adaptar, se eu precisar fazer algum ajuste no manete, né, quais são os cuidados. Então o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre isso. E pronto, vou trazer atualizações desse projeto Pantera Negra, né? Eu quero deixar a moto toda preta, com os detalhes, sem frufru, sem nada, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, digam aqui nos comentários, por favor. Eu dediquei um bom tempo sem publicar vídeos, estava em época de inverno e chuva aqui em Portugal, então agora eu vou começar a soltar mais vídeos, já temos bom tempo, vou começar a sair mais com a moto, gravar mais conteúdo, estou com bastante ideia de conteúdo para mostrar para vocês, e é isso. Pessoal, espero que tenham gostado, um abraço e até mais.